Deus é o nosso consolador. Tem um trecho na palavra de Deus muito maravilhoso para a gente ler quando a gente está passando por momentos difíceis na nossa vida. Você crê nisso? Você crê que a palavra do Senhor é a verdade? E você crê que Deus é o nosso consolador em momentos de dificuldade? Não sei o que você está passando. Quem sabe você está passando um momento de grande solidão. Quem sabe é um momento na sua vida que você se sente sozinho, sem ninguém a recorrer, ninguém que possa lhe dar a mão. Quem sabe você está num apuro financeiro, um problema familiar, enfim, Deus é o nosso consolador em qualquer circunstância da nossa vida. Quem sabe você está se sentindo rejeitado, abandonado, desprezado, humilhado, injustiçado, enfim, tantas situações que nos pegam às vezes desprevenidos, mas a gente precisa se voltar à palavra do Senhor, porque ela é a verdade e ela traz uma palavra, uma esperança, uma palavra de consolo para nós, com essa verdade que Deus é o nosso consolador. No livro de 2 Coríntios diz o seguinte, no capítulo 1, a partir do versículo 3, eu vou ler para nós, e nunca é o suficiente a gente relembrar essas palavras, né? Nunca é demais a gente relembrar essas palavras, essas verdades bíblicas, que Deus, em qualquer circunstância da nossa vida, em qualquer momento, Ele é quem nos consola. Ele é o nosso verdadeiro consolo. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que se sente numa situação difícil e tem alguém por perto para ajudar, para emprestar aquele ombro amigo. Você é um privilegiado por ter pessoas ao seu redor, lhe dando apoio, lhe ajudando, mas por mais apoio que uma pessoa dê, não substitui o consolo do Senhor, não substitui a esperança que Deus gera na nossa vida, a luz no fim do túnel que só Deus pode nos proporcionar. Eu vou ler para nós. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, além de tudo, as nossas provações, elas têm um objetivo de nos tornar mais sensíveis, mais humanos, mais empáticos, às vezes, com as tribulações dos nossos irmãos que estão ao nosso redor, das pessoas que nos cercam. Se não fosse assim, quanto ego e quanto orgulho teria no nosso coração, habitando no nosso coração. Porque às vezes, até mesmo as tribulações não servem para quebrar a dureza do nosso coração, mas Deus nos proporciona isso muitas vezes, né? Passar por dificuldades para que a gente possa ter uma empatia, um amor, uma compaixão por todos que sofrem. Então eu quero te dar essa palavra. O foco desse vídeo não é o objetivo ou coisas práticas, o que a gente pode tirar de experiências, né? A palavra do Senhor fala que tem um objetivo. Mas o foco desse vídeo é te levar a pensar com esperança que Deus é o nosso consolador, independente da circunstância que você esteja passando, independente se você está se sentindo sozinho, uma solidão, né, que ninguém possa resolver o seu problema, que você não tenha ninguém para desabafar, para lhe consolar, não importa. Se agarre em Deus, busque o consolo que vem do Senhor, busque a força que vem do Senhor. Às vezes a gente pensa assim em resolver todo o problema. A gente olha o macro e a gente pensa assim: nossa, eu quero resolver toda essa situação, que acabe esse problema na minha vida. Mas vá um dia de cada vez, dependendo da força que Deus te dá. Busque a cada dia a força que vem do Senhor, o consolo que vem do Senhor. Quem sabe você está passando por uma solidão, por uma angústia. E às vezes o pior momento da angústia é a noite, em que tudo silencia,
em que a gente tá ali deitado, né, sem fazer nada, né, descansando, que a gente não tem aqui preenchendo a nossa vida, as atividades, e a gente para, deita, né, e aquele às vezes é o pior momento, é o choque de realidade em que a gente se vê talvez angustiado, talvez com uma profunda solidão. E você sabe que a noite, às vezes, é o momento mais desafiante do seu dia. Então, comece a orar sobre isso e já entregar e pedir: Senhor, seja comigo nessa noite. Me abraça nesse sono, que eu possa ter paz nesse meu descanso, que o meu coração não fique angustiado, que eu não me sinta sozinho, que eu saiba que o Senhor está comigo. Às vezes é no período da noite que a gente começa a pensar nos problemas. A gente pensa, poxa, como eu gostaria, né, de não estar passando por esse apuro financeiro, de não estar com dificuldade com os meus filhos, de não estar com dificuldade no meu casamento, de não estar desempregado, enfim, tantas as mazelas, os desafios da vida. Mas nesse momento, não deixe a angústia tomar conta da sua vida. A gente precisa do descanso. O descanso é um remédio na nossa vida, né? E pegue essa situação para orar. Quantas vezes eu já fiz isso, de ficar angustiada de noite e eu pedi fazer uma oração curta. Senhor Jesus, me abraça nesse momento, me abraça no meu sono, me dá a tua paz, me ajuda a dormir. E foi maravilhoso. Às vezes até eu dormia poucas horas, mas foi um sono assim sem igual, em que eu acordei no outro dia super descansada, em paz, porque o sono também nos revigora. O sono também é como fala a palavra, né? Como é que é? A alegria do Senhor, as esperanças do Senhor se renovam a cada manhã. Não lembro exatamente como que é o trecho, mas cada manhã as coisas são renovadas. A alegria do Senhor se renova, a esperança do Senhor se renova na nossa vida. Então, o sono é algo essencial para nós. Se você está se perturbando, se angustiando durante o sono, eu quero te aconselhar isso. Busque o Senhor e lembre que o Senhor é o nosso consolador. Em todos os momentos, não há situação difícil demais para o nosso Deus. O Deus criador dos céus e da terra, o Deus criador da sua vida, da minha vida, o Deus que nos enxerga, é um Deus pessoal que se relaciona conosco, que se importa conosco. Então busque esse consolo diretamente de Deus, mesmo que você tenha uma pessoa e amiga que lhe apoie, mas não aproveite esse privilégio de ter alguém ao seu lado para te apoiar e te encorajar. Mas não substitua ninguém por Deus, porque Deus é o nosso consolador, é Deus quem abre as portas para a nossa vida, nos dá luz no fim do túnel, nos renova as esperanças, renova o nosso ânimo e nos dá alegria, nos dá a paz que necessitamos em meio às turbulências da vida. Se você gostou desse vídeo e conhece alguém que esteja passando por situações difíceis na vida, passa esse conteúdo, compartilha. Abraço e até o próximo vídeo.